dar início a esse estudo hoje, e essa palavra vai falar com você, ô glória. Mateus 14, 22 diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem na onde? Entrassem na onde? No barco, e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia o que, pessoal? A multidão. Leu 23 agora, o que diz? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já a tarde, estava ali o que? Só. Bom, a palavra de Deus, ela, quando estudada, Deus ele te dá interpretação. Eu meditando, a Bíblia tem um outro livro que fala assim, que Jesus obrigou que eles fossem para o outro lado, como quem que eles não quisessem. Mas o que Jesus precisava fazer era despedir a multidão e subir ao monte e ficar a sós com Deus. Irmão, para pensar. Às vezes o que nos falta é ter um tempo maior com Deus. É o que eu falo para as pessoas. Pelo menos no domingo, ir na onde? Ir na igreja. Então, na sua casa, você precisa às vezes separar alguns minutinhos para uma leitura o quê? Bíblica. Pastor, eu não consigo compreender a Bíblia. Lê os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que é mais fácil. E lê os Salmos, lê os Provérbios, que são livros mais fáceis de entender. Então todo dia tira para ler um versículo. Todo dia separa um momento para abrir o coração. Não tem uma porta, não tem um quarto, não tem problema, é simbólico. Jesus falou, quando você orar, entra no teu quarto e fecha o quê? A porta. Ora ao teu pai que vê o que está em oculto, teu pai que vê o que está em oculto, te o quê? Então nós não temos às vezes esse tempo com Deus, que é preciso. E o que eu faço quando eu estiver no quarto? Deus, eu estou aqui neste momento, o Senhor sabe a minha situação, meu Deus, a minha filha está passando por isso, meu Deus, o meu filho está passando por isso, meu Deus, eu não vou esmorecer, meu Deus, eu estou tendo esses pensamentos ruins, esses pensamentos não estão bons, me ajuda, Deus, eu não quero ter esses pensamentos. Então você precisa, todos nós precisamos ter um tempo a sós com quem? Com Deus. Porque aí Ele vai esclarecer o que está em oculto. Porque aí Ele vai esclarecer o que está escondido. Nós não tínhamos vida em Cristo. Quando meu pai e minha mãe pegavam para brigar, irmão, era só Deus. Panela que foi feita para ficar no fogão, voava, irmão. Meu pai batia no peito e falava assim, essa casa é minha, eu que construí. Até o dia da minha mãe decidir, então já que é sua, então você fica com ela. Saímos da casa, fomos morar na casa da nossa irmã. Meu pai ficou sozinho com a casa toda para ele. Fala onde meu pai dormia. Ele tinha uma Paraty. Ele estendia os bancos da Paraty, colocava o colchão e dormia dentro do carro. Ô pai, por que o senhor não dormia dentro da casa, pai? Eu tinha medo. O que tinha dentro da casa? Demônios, espíritos malignos, que estavam ali para destruir a nossa família, a nossa casa. Até o dia que entrou a presença de Deus na nossa vida, aí tudo foi mudado. Então você precisa desse tempo a sós com Deus, pedir para Deus clamar. É igual a canção que nós gostamos de cantar, eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir, eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim para ser mais um, eu não quero ser mais um,
Eu vim viver milagre. Se prepare, porque o seu milagre vai chegar. Diga glória a Deus. Então ele despediu os discípulos, ficou um tempo a sós com Deus. Presta atenção, versículo 24. O que ele diz? E o barco, olha só, estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o que, pessoal? O vento era contrário. E a Bíblia diz o que? Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha aqui para mim, irmãos. Deus vê o seu problema de longe. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus vê o seu problema de longe, viu? Ele obrigou, Jesus obrigou os discípulos. Tem um livro que fala que Jesus obrigou eles a irem, então eles foram. E aí já na quarta vigília, o Senhor Jesus distante, a sós com quem? Com Deus, viu o barco sendo açoitado pelas ondas. Então ele viu o seu problema. Ele vê que às vezes os ventos estão contrários. Irmão, e não é fácil enfrentar ventos contrários. Mas não há nada impossível que Deus não possa resolver. Então você entendendo que você precisa ter um tempo a sós com Deus, e que Ele está vendo que os ventos estão sendo contrários, você pode ter certeza que Ele vai vir para te socorrer em nome de Jesus. Irmão, o que nós precisamos é ter a vida em Deus. Se a gente for cheio do Espírito Santo, irmão, a gente não vai perder tempo com nada. A Bíblia diz então que ele viu o problema deles de longe e foi até eles por cima do mar. Diga à pessoa que está ao seu lado: Deus quer ver você por cima dessa situação. E aí, olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos, olha aqui. O problema, irmão, é que às vezes nós estamos passando por situação e já acostumamos com aquela situação. Então não, você tem que ter dentro do seu coração: eu vou estar por cima dessa situação em nome de Jesus. Então o que eu quero dizer para você hoje é que Deus, Ele quer preparar você para estar por cima da situação. Deus não te fez para ser cauda, Deus te fez para ser cabeça. Deus não te fez para estar por baixo, Deus te fez para estar por cima. Diga: eu vou estar por cima em nome de Jesus. Irmão, e a fé em Deus, irmão, não é a emoção, é aquela convicção do seu coração. Deus não me fez entrar nesse templo à toa, Deus não me fez encontrar com Ele à toa, porque Ele tem uma obra na minha vida, Ele tem uma obra na sua vida, e Ele vai realizar em nome de Jesus. Por quê? Primeiro, porque eu aprendi que eu tenho que ter intimidade com Ele. Eu aprendi que de longe Ele vê o meu problema e vem ao meu socorro. E Ele andou por cima. Por que Ele andou por cima? Para mostrar para você que você pode andar por cima dessa situação. Hoje talvez você entrou aqui por baixo, mas Deus quer te colocar por cima em nome de Jesus. É a doença? É a enfermidade? É o problema? Eu não sei qual é o problema, mas Ele quer te curar hoje. Aí a Bíblia fala aqui no versículo onde eu li o 25, lê o 25 novamente, o que ele diz aí, vai lá. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando, o que, pessoal? Caminhando por cima do mar. Aí a Bíblia diz o que no 26? E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, o que aconteceu, pessoal? Assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com o quê? E gritaram com medo. Olha aqui para mim o que eu tenho para dizer para você, irmão. O despreparo faz você sofrer. Às vezes bênçãos não acontecem na nossa vida porque não estamos preparados. E aí, se você não se prepara, se não gradua, se não faz um curso, se não lê, se não ora, se não busca, se não faz por onde, o advogado precisa se atualizar nas leis.
os cientistas, os médicos precisam se atualizar, porque todo dia um vírus novo, uma doença, um problema. O pastor precisa se atualizar, ler. E a Bíblia é incrível, né? Você pode ler um versículo 1000 vezes. Na 1001 você vai ter mais uma revelação. Então se prepare, porque talvez o seu despreparo está fazendo você sofrer. Jesus despediu eles e eles entraram no barco e foram para o mar. Que talvez naquela ocasião eu não teria ido, porque eu não gosto de mar, né? De barco, eu vou na beira do mar, mas rapaz, pegar barco. Eu estou assistindo, passando uma série que fala de naufrágio, né? E eu fico olhando, meu Deus do céu, eu falei para ela, 2 inimigos, a fúria do mar e as baleias, os tubarões, os peixes, imagina, é mais de 2 inimigos, né? Então, uma vez eu inventei de pegar aquele banana boat, para quê? 10 minutos assim, ó, indo mar adentro, assim. Chegamos num local que a profundidade era 10 metros. O cara falou assim, pula, eu falei, não vou ficar sozinho aqui. Até as mulheres estavam pulando no mar. Eu falei, eu vou ficar com vergonha, né? E todos com colete. Quiser, 5 minutinhos pode pular e ficar aí. Eu inventei de pular, pra quê? O peso do corpo, o colete fez assim, ó. Aí eu ficava assim, aí rodava e bebia água, meu Deus do céu. Rapaz, a gente batia tanto a mão, batia tanto o pé assim, que já não tinha mais força. Por isso que as pessoas morrem afogadas. Porque você movimenta tanto os seus braços e as suas pernas, que não obedece mais, não perde a força. Você não tem força de mexer, é sério. E o coletivo puxando. Aí quando foi na hora de subir, o pessoal, bora lá, bora subir. Aí o cara olhou, quer ajuda? Eu falei, vou pedir não, ficar com vergonha, né? De ajuda eu consigo. Mas que nada, eu olhei assim, tentei, não ia. Aí eu olhei, filho, me ajuda aqui por favor, aí ele me puxou. Mas depois que eu subi, que eu voltei, que eu estava em terra, eu falei assim, rapaz, o que eu vou fazer lá dentro? E fiquei logo pensando, se aparece uma baleia, se aparece meu Deus! E os discípulos foram. E eles não contavam que enfrentariam talvez aquela tempestade. E aí é a questão. A gente não conta às vezes que tempestades o quê? Surge. Mas se você estiver preparado, você vai conseguir enfrentar e vai passar em nome de Jesus. E o despreparo, quando eles viram Jesus vindo por cima do mar, eles ficaram com medo, gritaram assustados, achando que era o quê? Fantasma. É você hoje assistir um filme de terror e você passa a madrugada toda apertado para ir no banheiro e não vai porque tem medo, porque acha que tem um bicho na sua cozinha. Olha o que a mente faz com a gente. A pessoa assiste um filme de terror e fica com medo de andar na casa porque acha que o bicho do filme vai estar dentro do quê? Dentro da casa. Não, eu sou homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, não vou ficar com medo, não. O que é isso? Está amarrado em nome de quem? De Jesus. Aí eu vi um barulho, não vou lá não, vai você, eu vou nada, não, eu não tenho que ter medo. Ele diz aqui no versículo 26 assim: mas a 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando, por cima do quê? Por cima do mar. 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é o que, pessoal? É um fantasma. E gritaram com o quê? Com medo. Deu 27 agora. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo. O quê? Sou eu, e não o quê? Eu imagino Jesus logo já preocupado. Ei! Disse logo, gente, sou eu. Tem de bom ânimo e não o quê? E não temais. Deus, ele sempre vai mostrar para nós, através da palavra dele, aprender a ter bom ânimo, irmão. Irmãos, os açoites da vida, as tempestades vêm, mas a gente precisa ter bom ânimo. É fácil, todo dia uma coisa
mas a palavra de Deus ensina: tem de bom ânimo e não temais. E por que eu não tenho que temer? Porque, irmão, esse temor que o Senhor Jesus fala com eles é o medo. Isso aqui é uma porta aberta, e através do seu medo o diabo abre portas. Eu quero falar para você que o medo não vai sair, o medo sempre vai existir. Sempre vai existir. Todos nós temos um pouco de medo de algo. Eu dou exemplo da mulher habilitada, que sonhou ter habilitação e hoje é habilitada, e da mulher que não tem habilitação e não tirou por medo. Aí você pergunta assim: por que você não tirou a habilitação? Porque eu tive medo. Quando eu vi que tinha que fazer aquelas aulas lá, eu fiquei com medo. Aí você pergunta para aquela mulher que hoje é habilitada, e alguns não são por opção mesmo, eu não quis e tal, não é verdade? Mas é só um exemplo para você entender o raciocínio. Pergunta para a mulher que é habilitada: você tirou a habilitação? Tirei. Passou na primeira? Eu tive que fazer de novo. Não, passei na primeira. Você teve medo? Tive medo. A diferença é que ela deixou o medo o quê? De lado. Então é necessário na vida a gente aprender a fazer com que a coragem fale mais alto do que o quê? Do que o medo. Quantas pessoas que não casam por medo? Medo de ser infeliz, medo de sofrer, medo de padecer. Quantas pessoas que não compram, não vendem? Quantas pessoas que não realizam sonhos porque têm medo? Então não, eu preciso ser mais forte, eu preciso ser mais corajoso do que esse medo, eu preciso me manter firme. Então Jesus grita para eles: ei, não temais, tem de bom ânimo, sou eu. A palavra de Deus diz que Ele é socorro bem presente no momento do quê? Da angústia. Eu não sei se você está em um momento de angústia, mas eu sei que Ele é socorro bem presente no momento que você precisar, em nome do Senhor Jesus. Você precisa focar a sua fé em Deus. No versículo 28, ele diz o que? No 28, vamos ler. Diz o que? E respondeu-lhe Pedro e disse: o que ele disse, o Pedro? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima do quê? Por cima das águas. Então, daquele grupo de pessoas, aquele grupo de discípulos, tinha um que era ousado. Então, na vida você precisa ter ousadia, sabe? A ousadia de fé, de determinação, sabe? De ir para cima, de enfrentar de frente, sabe? De não correr, de não se esconder, de não se acuar, mas dizer: Senhor, o Senhor está comigo, eu vou vencer essa batalha em nome de quem? De Jesus. A tempestade, ela vem, ela o quê? E ela passa. Veio a tempestade, devastou ali uma parte da cidade do Paraná. Mas com fé em Deus, logo aquele povo está de pé de volta, sabe? Então a tempestade, ela vem, ela deixa suas cicatrizes, ela deixa suas marcas, mas ela vai passar em nome de Jesus, e você vai ser mais do que vencedor, mais do que vencedora. Diga glória a Deus. E aí o Pedro ousado: Senhor, então se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mostra para mim como que é. Então ele vai mostrar para você como que é estar por cima e não por baixo. Aprenda a ser um líder, aprenda a ser um cabeça, aprenda a ser um guerreiro, uma guerreira. Aprenda a vencer os seus medos, aprenda a vencer as suas dificuldades em nome de Jesus. Deus não te chamou para ser mais um, não. A palavra de Deus diz assim: envergonhado e confundido serão todos que se levantarem contra nós. Hoje, alguns ou as pessoas podem estar sorrindo da sua cara, da sua situação, mas no nome do Senhor Jesus, Deus trará a vitória. Envergonhado e confundido serão todos que torceram pelo meu insucesso, pelo seu sucesso. Você precisa ter ousadia no seu coração. Senhor, eu quero andar por cima das águas. Me faz andar por cima das
as águas. Eu estou servindo a um Deus vivo, não é um Deus morto. Eu estou servindo não é um Deus de pau, um Deus de bloco, um Deus de madeira. Eu estou servindo a um Deus vivo. A Bíblia diz então no versículo, continuando, no 29. E ele disse, o que Jesus disse, gente? Vem! O que Jesus disse, gente? Vem! O que Jesus disse, gente? Simples, né? Simples. Sabe por quê, irmão? Porque o Evangelho é simplicidade. Deus, Ele trabalha nas coisas simples. E você pode ter certeza. Você está enfrentando dificuldade, está passando tempestade, Ele só vai dizer para você assim: vem, filho, vem que eu quero te mostrar o caminho, vem que eu quero fazer você andar por cima, vem porque eu quero fazer você sair dessa situação em nome de quem? De Jesus. Vem porque eu quero ver você glorificar o meu nome em nome de Jesus. Vem porque eu estou contigo, vem porque eu não te desampararei, vem porque eu não te deixarei. Irmão, Deus não fez a gente, irmão, para andar cabisbaixo, cabeça baixa, não. Deus fez a gente para andar de cabeça erguida, não para humilhar as pessoas, não para envergonhar, não, mas para andar de cabeça erguida. Diga para a pessoa que está só, levanta a sua cabeça, porque hoje Deus está te exaltando em nome de Jesus. A Bíblia fala que os impossíveis aos homens são possíveis a quem? A Deus. Toma posse daquilo que Ele reservou para você. Eu vou tomar posse do que Ele reservou para mim. Diga graças a Deus. Toma posse. Aí Ele fala assim: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com quem? Com Jesus. E Pedro desceu do barco e foi. Aí lê o versículo 30 agora. O que diz o 30? Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, o que ele diz? Salva-me. Aí Pedro foi, mas sentindo o vento forte, todos nós vamos sentir às vezes, sabe, o calor da situação, sabe, a fúria às vezes da tempestade. Mas lembra que eu falei sobre o medo? Essa porta precisa ser o quê? Fechada. O medo, ele sempre vai o quê? Resistir. Você precisa ser valente. Você precisa buscar força em Deus. E se você buscar essa força em Deus, você vai vencer. Ele só afundou porque ele olhou para o vento, porque ele sentiu e olhou para o vento. Então, por que nós afundamos? Porque nós olhamos para os obstáculos, olhamos para as dificuldades, olhamos e falamos assim: não vai dar certo, isso é impossível. Paramos para ouvir as pessoas pessimistas e não damos atenção ao otimismo, né? Somos mais